Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube, Gotinhas da Verdade. Para mais gotas do conhecimento, da revelação da palavra do Senhor. Estamos na quarta das 7 igrejas da Ásia, a igreja em Sardes. Aquela igreja que tinha aparência de viva, mas estava morta. Jesus deu aquela palavra que nós costumamos falar, palavra dura, palavra forte, palavra exortativa, mas não é bem assim. Ele deu a palavra que a igreja precisava saber, precisava ouvir. Isto acontece também conosco. Às vezes, queremos ouvir num vídeo, queremos ouvir uma mensagem pregada na igreja, aquela mensagem que vai burilar o nosso ego, aquela palavra que vai fazer-nos gostar e admirar até o pregador, a pregação dele. Mas, muitas vezes, não é a palavra que precisamos ouvir. Muitas vezes fomos apenas lisonjeados, aplaudidos em nosso interior, mas não foi. Não é a palavra real que precisamos ouvir. Jesus, nestas cartas, ele não está usando este tipo de mensagem, de notícias lisonjeadeiras ou lisonjeadoras. Ele está apresentando a realidade da igreja. Hoje, neste vídeo, ele apela para a lembrança. Ele diz para a igreja: lembra-te do que tens ouvido e recebido. Guarda-te e arrepende-te. Olha, 4 obrigações que estavam sendo impostas à igreja em Sardes e impostas a nós também, porque já aprendemos que as cartas, elas têm 2 aspectos. Elas têm o aspecto local. Para a igreja de Sardes da época, mas ela tem também o aspecto universal para a igreja de Jesus de todos os tempos. Então, ele apela aqui, ele exorta para a lembrança.
Você já percebeu que nós somos dados à ingratidão? Somos dados a esquecer. Aqui ele está despertando a igreja, nos despertando a lembrar. Primeiro, lembrar do que tens ouvido. Bem, será o quê que a igreja tinha ouvido na sua fundação, nos anos anteriores? Pois Apocalipse foi escrito no finalzinho do primeiro século da era apostólica. Esta igreja tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo. Então, ela deveria ter ricas lembranças. Ela tinha ouvido, pois o que a gente sabe da igreja primitiva é que elas perseveravam na doutrina dos apóstolos, isto é, seguiam na íntegra aquele ensinamento apostólico, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas, com o tempo, aquilo foi sendo esquecido e tradições dos homens foram entrando na igreja. Heresias foram sendo absorvidas pela igreja. E Jesus, então, fala a esta igreja: lembra do que tens ouvido. E olha, a igreja não só ouviu, ela recebeu, ela aceitou aquela pregação, aquelas doutrinas apostólicas. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda, porque guardar também tem sido difícil para nós. Nós recebemos, ouvimos e guardamos pouco. Guardar aqui não é simplesmente no sentido da obediência, não. Nós somos passivos até em guardar os ensinamentos, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, aquilo que os bons pregadores nos ensinam. Esquecemos com facilidade. A nossa mente está tão absorta em coisas mundanas, em coisas materiais, no dinheiro, na correria da vida, que facilmente nós esquecemos daquilo que lemos, daquilo que aprendemos. O apelo, aliás, a exortação de Jesus aqui é dura. Por final, ele diz: arrepende-te. O que quer dizer arrepende-te? Muda a sua rota. Você recebeu, você ouviu, você está sendo instado a guardar. E, olha, tudo isso tem mostrado para você que o seu caminho está errado. Arrepender é mudar de direção. Até quando você vai ficar aprendendo e aprendendo e aprendendo e continua a mesma pessoa, continua no mesmo erro, na mesma heresia, no mesmo pecado?
Jesus estava dizendo para a igreja em Sardes, se você não se arrepender, eu virei a ti em breve. Eu virei como ladrão e não saberás a hora que venho sobre ti. Que quer dizer, venho como ladrão? Isto é, você não sabe quando que eu venho. Será que o ladrão avisa para alguém, para o proprietário da casa, olha, eu vou te assaltar tal dia do mês, tal dia da semana? É claro que não. Ele vem de surpresa. Jesus está dizendo, eu virei sobre ti como ladrão. Olha, nos dois aspectos. Às vezes, a pessoa está cheia de vida, é jovem, ou mesmo não sendo jovem, é aquela pessoa de saúde e, quando ela menos espera, ela é abatida por um infarto mortal e ela parte. Para ela, ele veio como ladrão. É uma morte inesperada. É um fim que acontece por uma doença qualquer ou por um acidente ou vítima de um crime. Aconteceu para ele inesperadamente. Mas, como ele estava falando para a igreja no sentido universal, sabe o que ele estava dizendo? Não fiquem preocupados com a data. Eu já falei que, quanto à minha vinda, ninguém sabe, nem o dia, nem a hora. Os anjos não sabem, eu não sei, mas só o Pai que está nos céus. Então, finalizando, no que nos compete é vigiarmos e zelar, meditar naquilo que temos recebido, naquilo que temos ouvido e guardar sempre estas boas lições e arrepender-se, mudar do caminho errado para o caminho certo e viver totalmente para o Senhor. Amém e amém.